Nessa quinta questão diz o seguinte: esboce o gráfico da equação de primeiro grau x mais y igual a 3. O que pode perceber com essa equação? Um gráfico de uma equação de primeiro grau, ele é característico de uma reta, certo? Uma reta que usa vários pontos na reta x do plano cartesiano, fazendo par com vários pontos da reta y do plano cartesiano. E sempre esses pontos, certo? Eles usam esse 3 aqui, ó, para poder se basear e fazer uma reta em cima de dois valores de x e y, certo? Entre outras palavras, desenhando um plano cartesiano, você percebe que a reta que está deitada, ou seja, a reta horizontal, é uma reta x, e a reta que está em pé, ou seja, uma reta vertical, é uma reta y. Então, o que podemos perceber com isso? Que a cada x que estiver nessa reta, ele vai fazer um par com y, ok? Então, uma dica para esse tipo de equação aqui, onde a gente tem apenas o x somado a y, uma dica para esse tipo de equação: você traça esse ponto 3 aqui como se fosse um par característico quando x é igual a 0 e outro par característico quando y é igual a 0. Ou seja, toda vez quando vier esse modelo de equação, você usa esse 3 para fazer dois pares. Desse modo aqui, você usa o 3 para fazer o seguinte: em relação a x, você usa como se o primeiro valor fosse 0 e o próximo valor fosse 3. Em relação a y, você utiliza o seguinte: como se o primeiro valor fosse 3 e o outro valor fosse 0. Então só basta ter esse valor aqui da minha equação de primeiro grau com duas incógnitas nesse modelo, para que eu forme o seguinte: forme um par 0 e 3 e outro par 3 e 0. Mas de onde veio esse 3 aqui e esse 3 aqui? É simplesmente o 3 da minha equação que a questão deu, certo? É o 3 da minha equação. E de onde veio esse 0 e esse 0? Esses dois zeros aqui, você percebe o seguinte: você não vai tentar criar nada, só vai seguir esse modelo aqui, certo? Esse 0 vai ter que estar aqui e nesse outro ponto o 0 vai ter que estar aqui. Por quê? Esse 0 aqui, supõe-se que o x é 0. Por isso que eu coloquei o x aqui do lado, porque supõe que x é 0, para que eu forme um ponto 0 e 3. Nesse outro ponto aqui, supõe que o y nesse ponto seja 0, para que eu forme um par 3 e 0. Nessas condições, você vai localizar esses dois pontos na reta. Como dois pontos são suficientes para traçar uma reta, você traça uma reta por cima desses dois pontos. O primeiro ponto é 0 e 3. Você percebe o seguinte: na reta x, você percebe aqui que aqui pode ser 1, aqui pode ser 2, aqui pode ser 3. E na reta y, você percebe que aqui pode ser 1, aqui pode ser 2 e aqui pode ser 3. Então, como não há nenhum valor negativo nesse ponto aqui, então não precisa numerar, certo? Os valores negativos referentes a x e os negativos referentes a y. Não precisa numerar. Então, o primeiro ponto aqui, quando x é igual a 0, eu tenho aqui 0 e 3. Ou seja, 0 de x e 3 de y. 0 de x seria quem? Seria a minha origem. 0 implica ser a origem. E 3 de y seria aqui. Então, o primeiro ponto vai ser esse aqui, certo? Próximo ponto, 3 e 0. Ou seja, nesse ponto aqui eu tenho 3 de x e 0 de y. Ou seja, eu tenho 3 de x e 0 de y. Como o y está na origem, então fica apenas o 3 do x, certo? Já que é 3 e 0. Se é 3 e 0, o 0 do y aqui, nesse caso, é a própria origem. Então o que fica é apenas o 3
do ponto X aqui desse ponto, certo? O 3 quer dizer o X desse ponto. O 0 quer dizer o Y desse ponto. Então, permanece apenas o 3, certo? Que está sendo característico do ponto X. Então, como só precisa de 2 pontos para que você tenha uma reta, você tem esse ponto aqui, certo? Que é o chamado de ponto 3, 0. E você tem esse outro ponto aqui, que é o chamado de 0, 3. Tendo esses dois pontos, você vai fazer o seguinte: você vai traçar uma reta, certo? Certo? Você vai traçar uma reta passando por esses dois pontos. Só essa a questão.